Oi, pessoal, uma boa tarde, saudações a todos, né? Mais uma vez com a Operação Resgate. Estou aqui com o meu parceiro Wilson, né? Boa Sou tarde. eu aqui, o Gregório, com o Wilson. A gente está nessa E, dupla aqui, né? Da parceiro. Operação Resgate. Dá um alô aí, Wilson, pra gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma Operação Resgate do Homem Importante, Pedro. Vamos lá. Bora lá, Pedro. Apresenta pra gente, conta um pouquinho de onde que você é, o que você está fazendo. Dá um salve aí pra gente. Certo. Então, me chamo Pedro, como já comentaram, inclusive. E, bom, eu sou já um estudante faz muitos anos. Sempre fui para a escola normal, né? Então, comecei desde o prezinho mesmo, fui até agora, né, a faculdade que eu estou cursando. E acho que uma das coisas, assim, que eu gosto muito desse próprio curso que eu estou fazendo, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E uma das coisas assim que eu particularmente gosto mesmo é da parte de análise. Então a análise é muito mais assim forte em mim do que o próprio desenvolvimento. E tem muitas coisas assim que eu pude aprender ao longo dos anos, através até do próprio programa Futuro Cientista, que pode me ajudar bastante. E, claro, eu vou comentar muito mais para frente, mas dando um pequeno resumo, acho que uma das pontos assim principais foi realmente o programa, foi as coisas assim que eu fui aperfeiçoando, né? E eu Falei acho com o que microfone fechado aqui, meu Deus. tá. Eu ia te perguntar um negócio. Mas assim, Pedro, você veio de onde? De qual cidade que você é? Qual que é, da onde que vem sua família? Conta pra gente. Lembrar a Então, escola. eu basicamente sou de Sorocaba. Minha família veio de São Paulo faz, nossa, uns 15 anos já faz bastante tempo. Antes um pouquinho da gente se mudar para cá, nós éramos de São Roque. Só que eu não peguei essa época, sabe? A gente veio basicamente de São Paulo para cá, na época que eu já era nascido. E minha família sempre foi de São Paulo, inclusive a gente morava, né? Eles moravam, no Sapopemba, que é bem na zona leste de São Paulo. E assim, eles sempre moravam lá, aí vieram aqui para Sorocaba no meu bairro aqui que é o Jardim Astro, só que era nada, sabe? Era tipo terra, tudo terra, eles contam para mim, né? E é engraçado ver, por causa que as histórias que eles contam, você nem vê mais, sabe? Tipo, não dá para reconhecer o lugar que eles contam. Enfim. E eu estudava na Escolástica Rosa de Almeida, que é pertinho daqui, na Vila Aro. Inclusive, algumas vezes eu voltava andando até, só era 1h20 de caminhada, mas enfim. E assim, eu basicamente do sexto ano até o nono ano eu estudei naquela escola lá. E foi até onde eu encontrei, né, o programa Futuro Cientista. Eu sempre estudei assim em escola pública, só teve um ano que eu estudei em escola particular, que foi na Sirius, que é também aqui perto, né? E, bom, acho que basicamente sobre escola é isso. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta sobre escola também. Claro, a gente tem um monte de pergunta aqui para vocês. Tem uma coisa que a gente tem hoje é pergunta para o Pedro. Imagina. Você disse que então é daqui de Sorocaba, né? Ficou aqui um tempo, viu sempre de escola pública, né? Sempre esteve em escola pública. E aí foi onde você deve ter conhecido então o PFC, né? Você conheceu em qual escola, qual foi o ano que você entrou, quem foi a pessoa, qual foi o seu supervisor, né? O professor que estava junto com você te acompanhando. Como é que foi Uhum. assim esse processo de entrar dentro do PFC? Conta pra gente. Bom, o que que acontece? Eu na escola era um menino bem falante, vai. Eu era um pouquinho falante, assim, tipo, muito. E talvez, assim, eu falava demais. E, assim, nós tínhamos uma eletiva na escolástica, né? É que é a escola que eu entrei no PFC. Nós tínhamos uma eletiva de ciências e só pouquíssimos alunos entravam. Eram os alunos, assim, que a professora escolhia, sabe? Tipo, a gente podia escolher, mas a professora escolhia quem entrava. E um dia eu cheguei para essa professora, tipo, ela já me conhecia, tipo, eu não lembro se eu já tinha tido uma aula com ela, mas ela já me conhecia, ela já sabia, tipo, quem eu era, sabe? Já sabia que eu falava,
já sabia com quem eu falava, sabe? Coisas assim. Só que eu acho que ela via algum princípio de inteligência, sabe? E ela me deixou entrar. E foi essa seletiva, assim, que ela começou a mostrar, sabe, esse mundo que existe. Então, por exemplo, o programa Futuro Cientista, 2018 eu tive conhecimento já dele. Só que o que acontece? Em 2018 eu fiz um projeto, né, inicial. Só que nesse projeto inicial, assim, não era propriamente para o programa, né? Eu fiz um projeto só para eletiva, que foi sobre hologramas. Nossa, eu estudei muito sobre hologramas, eu pesquisei muito, mesmo porque a professora tinha me dado essa oportunidade, né? Então eu fiquei muito feliz. E eu fui atrás. E em 2019 eu entrei de novo na seletiva. A professora tinha gostado de mim. Inclusive o nome da professora é Renata, ela é minha orientadora, que foi, né, minha orientadora. E o que acontece é que no ano de 2019 nós entramos para o PFC, oficialmente dessa vez. E entrando para o PFC, nós fizemos outro projeto, né? Não era mais holograma, e eu entrei em outro grupo, um grupo totalmente novo. E nesse grupo nós desenvolvemos um projeto de placas de energia fotovoltaica. Basicamente um estudo sobre energia fotovoltaica, né? E eu fiquei... Bom, eu tive que estudar muito, porque era um negócio já um pouquinho mais complicado que um holograma, por exemplo. Um holograma eu fiz com aquelas plaquinhas de DVD, sabe? Aquelas que, tipo, basicamente as caixas de DVD, sabe? E foi assim, eu tinha feito com isso, só que deu errado, por causa que eu tinha cortado com a tesoura e não ficou bom, sabe? Daí a minha professora, ela ficou super preocupada, ela ficou, nossa, ela ficou meio triste, né? E a gente foi correndo comprar coisa. E aí a gente comprou umas plaquinhas, e com essas plaquinhas funcionou o holograma. Foi muito bom, porque a professora, ela realmente se importava muito com a gente. Se importava muito mesmo. E aí, em 2019, que foi, né, essa placa de energia fotovoltaica, nós fizemos uma placa, desenvolvemos uma placa de energia. Eu não fiquei responsável por essa parte, foi outro aluno que ficou, que se chamava Augusto. Inclusive, ele era meio que o líder do nosso grupo. Ele que, assim, falava as coisas, ele que montou, assim, o projeto, né? E eu fiquei responsável por algumas partes. E o que acontece? Chegou uma hora que nós estávamos no desenrolar do projeto, nós estávamos no desenrolar mesmo, e teve alguns errinhos que aconteceu. Tínhamos uns papéis, né, que as pessoas tinham feito para o projeto mesmo, e acabou que no fim eu acabei perdendo esses projetos, então eu tive que correr mais atrás ainda, muito mais atrás, para fazer tudo, sabe, a parte de todo mundo, por causa que eu não ia deixar, tipo, todo mundo lascado, né? Então eu fui atrás, fui, e no fim deu certo. Nós fizemos banner, nós fizemos, opa, aqui, tá na câmera. Nós fizemos banner, nós fizemos até um botãozinho. Pior que eu ia pegar o botão, só que ele tava lá em cima e eu não tava achando. Mas ficou muito legal, ficou o nome até do nosso projeto, né? Que eram Pequenas Ideias, Grandes Ações, se eu não me engano. E, assim, foi ótimo, sabe? Quando o Fábio veio na época, né, que é o diretor do PFC, ele tinha vindo e ele foi avaliando os projetos e tudo mais, e quando ele chegou na nossa mesa, a gente ficou, nossa, super, assim, empolgado, sabe? A gente tava, nossa, quase sem respirar. E aí ele foi fazendo as perguntas. E acabou que no fim eu fui respondendo todas as perguntas, né? Ele tinha perguntado, até hoje eu lembro, ele tinha perguntado, como que se descobre o estado em que a luz está, né? Por causa que a energia fotovoltaica, obviamente, vai usar fótons. Então, aí eu fui pensando, aí eu falei um pouquinho. A luz, ela pode ser tanto partícula quanto energia. Tipo, só que assim, um meio que ela pode se transformar em tal coisa, como saber? Eu não sabia, né?
Mas aí ele foi me instigando para saber, sabe? Por descobrir por mim mesmo. Ele foi fazendo umas certas correçõezinhas no que eu ia falando, foi dando algumas dicas, sabe? Tipo, nossa, mas o que que acontece à luz nessa situação? O que que acontece nessa situação? E eu fui desenrolando, 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 e no fim nós chegamos a uma conclusão. Bom, a luz, no meio em que ela está, por exemplo, no vácuo, é energia. A luz, por exemplo, quando ela bate num lago e ela está dentro da água, já não é mais energia, já é partícula lá. Então, tipo, foram assim muitas coisas assim que eu acabei pensando mais, sabe? Quando mesmo ele tendo feito a pergunta, né? Na verdade, essa pergunta que ele fez, tipo, foi dando a resposta, sabe? E é isso que eu acho muito engraçado, por causa que na época de 2019, quando, por exemplo, o Fábio mesmo, ele ia para lá para fazer algumas palestras, falar algumas coisas, ele falava algumas coisas muito interessantes, que era basicamente para você perguntar. Claro, você pergunta, mas para você ter curiosidade de, mesmo perguntando, você pesquisar por você mesmo e tentar fazer uma pergunta completa, sabe? Isso foi uma coisa assim que mudou minha visão, sabe? Talvez não seja a resposta que seja válida, né? Mas a pergunta ser completa, sabe? Porque você pode perguntar, como o dia está? Mas se você perguntar, como o dia está, tipo, como o vento tá, como as nuvens estão, sabe? São coisas mais completas. E é um jeito mais complexo de se pensar com respostas mais complexas. Enfim, eu acho que, assim, foi um processo de aprendizado muito grande, sabe? Que se deu a partir de pequenas reflexões que ele deu para nós mesmo naquela época. E eu acho que sobre o programa Futuro Cientista, assim, nessa parte de 2019 foi mais isso, sabe? Nossa, muita história aí, né? Já contou, né? Contou já um monte de coisa, já comeu um monte de pergunta que a gente ia fazer para ele, né, Wilson? Profundo, muita O coisa, cara. cara falou muita coisa. Mas vamos lá, Pedro. Já avançou. Algumas coisas a gente ia perguntar, você já até respondeu pra gente, já, mas maravilhoso que conseguiu dar o nexo na sua história. Mas aí depois vem pandemia, né? A gente sabe que você não continuou, né? Grande parte do tempo com o PFC, né? Da sua vida Sim. agora, né? Você já tem outras coisas foram vistas. E aí eu te pergunto, hoje você já saiu, né? Da educação básica, você já entrou na graduação agora em análise e desenvolvimento de sistemas. E aí eu venho falar para você, por que você escolheu análise e desenvolvimento de sistemas, né? Aqui na FATEC de Sorocaba, né? Que é onde o programa está sediado, né? A administração do programa está sediada. Uhum. E qual que é a relação que você consegue estabelecer entre o PFC e agora a faculdade? Conta pra gente aí. Certo. Então, basicamente em 2019, janeiro de 2020, teve um evento do PFC, e nesse evento do PFC foram as premiações, né? Justamente de 2019. E eu lembro que nessa premiação eu tinha uma indicação para levar uma bolsa. Só que acabou que com o corte de verbas eu acabei não conseguindo entrar, né, com uma bolsa na própria FSCar, de iniciação científica. Só que o que que aconteceu? Eu fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo. Eu fiquei, caramba, tipo, nossa, era uma coisa tão boa, sabe? Porque realmente era. E eu pensei, caramba, mas assim mesmo eu não posso perder essa oportunidade, sabe? É que assim, isso é uma coisa que eu não posso mudar, sabe? Um corte de verbas, por exemplo, não sou eu que tô nisso, sabe? Mas ainda assim eu fiquei pensando, caramba, eu não posso ficar só nisso, sabe? Tipo, eu não posso falar, putz, já que eu não consegui, então vou parar por aqui, né? Porque eu não preciso mais de faculdade, não vou conseguir entrar, vai ser difícil. E o que que aconteceu é que no PFC, e mesmo a minha orientadora, né, a professora Renata, ela sempre falava da ETEC. E ETEC, 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 ETEC. E eu pensei, poxa, já que eu não posso parar por aqui, então eu vou procurar isso, né? Eu vou procurar um ensino médio bom, uma faculdade, assim, que se encaixe no meu projeto de vida, né? E aí chegou um belo dia que minha mãe veio até mim e, tipo, ela falou para mim, nossa, Pedro,
tem uma vaga de um curso que é especial, sabe? É uma modalidade nova que abriram. E eu fiquei, assim, interessado, sabe? Eu fiquei, modalidade nova, tipo... É por causa que, assim, muitas pessoas falam que, por exemplo, o ensino não muda, que o ensino, tipo, ele continua o mesmo. E algumas vezes, tipo, pode parecer verdade, sabe? Algumas vezes pode. Mas uma coisa que eu vejo muito crescente hoje em dia são cursos, sabe? Tipo, cursos técnicos, cursos de graduação novos, mesmo cursos livres, né? Que são cursos, assim, que você pega, tipo, menos de 40 horas, coisas assim, sabe? Eu vejo que existe uma grande variedade de cursos agora. Cursos que, por exemplo, nunca existiram antes, agora existe. Por exemplo, social media. Tipo, sabe? Isso era uma coisa impensável antes. Mas hoje existe. Então, é uma grande variedade que eu acho interessante. E quando eu vi análise e desenvolvimento de sistemas em uma modalidade nova, eu fiquei interessado. Porque o que que acontece? Era uma articulação do ensino médio com o superior. E isso era uma coisa que aqui em Sorocaba, pelo menos pelo que eu me recordo, nunca tinha acontecido. E a minha turma era a primeira da ETEC a fazer isso. Então, basicamente, com a prova da ETEC, eu poderia entrar, tipo, fazer os 3 anos de desenvolvimento de sistemas e ser, tipo, ter uma permissão para entrar na faculdade junto, sabe? E foi assim que foi meu curso. Então, eu fiz 3 anos de curso de desenvolvimento de sistemas com o ensino médio. Eu me formei, me qualifiquei para passar para a faculdade, né? Eram 300 não, 200 horas de contextualização profissional que nós precisávamos. Então, eram 200 horas de palestra, 200 horas de conteúdos, né, que nós precisávamos fazer para entrar no ensino superior. E depois de fazer essas 200 horas, de passar os 3 anos, eu consegui entrar na faculdade sem vestibular, sem nada, sabe? Só sendo qualificado para isso. Então, assim, foi uma coisa, assim, espetacular. Foi uma oportunidade que talvez, se... Bom, sinceramente, se eu não tivesse naquela escola, naquele período, eu não saberia. Não saberia, tipo, de jeito nenhum, sabe? Então, eu acho que esse negócio de ter um desejo por aprender, né, foi desenvolvido muito nessa época. E mesmo porque, tipo, a minha orientadora é uma orientadora, assim, ótima. E eu via que ela mesmo e o próprio diretor, tipo, o diretor da minha escola, até o Fábio mesmo, tipo, todos eles tinham uma boa sincronia, sabe? Todos eles estavam alinhados. Todos eles eram bons com os alunos, todos eles sabiam que, poxa, dando a oportunidade, nós vamos para frente, sabe? Eles acreditavam na gente. E eu achava isso sensacional. Tanto que essa crença me levou onde eu tô hoje, né? Eu tô fazendo análise e desenvolvimento de sistemas, só que eu também tô fazendo, caramba. Eu também tô fazendo uma especialização técnica de gestão de projetos. E tipo, isso eu nunca descobriria se não fosse esse começo, sabe? Esse começo de conhecimento. Então, tipo, além de eu estar fazendo uma faculdade, eu estou fazendo mais um curso de especialização. Então, são coisas assim que se eu não soubesse da ETEC, por exemplo, eu nunca saberia. Nunca poderia ter entrado. Se eu não soubesse do programa Futuro Cientista, por exemplo, talvez a minha professora nunca ia ter comentado, sabe, sobre faculdade, sobre coisas assim. Mas isso abriu leques. E esses leques abriram oportunidades. Eu acho que isso foi o mais legal, sabe? Esse vínculo de que, poxa, esse pequeno desejo que você tinha, né, de pegar uma faculdade, de subir, de ir para um lugar que você quer, né, de que existe sim projetos que você pode fazer, que existem formas, né, de adquirir conhecimento além da escola. Eu acho que foi assim o que entrou na minha mente. E acho que foi assim que eu entrei nesse curso, inclusive. Que legal, né? Bom, entrando já para um caminho já final aí, do nosso momento, Pedro, no minuto, deixa uma mensagem para a gente. Qual que é a mensagem que deixa para a gente, para mim, para o Wilson, para as pessoas que vão estar assistindo o seu vídeo, né? Crianças, vários familiares, né? A comunidade do PFC. Qual que é a mensagem que você deixa para eles? Conta aí. Bom, a mensagem que eu deixo, eu acho que é das próprias faculdades. É que eu sei que muitas pessoas comentam de, entre, por exemplo, no programa Futuro Cientista, é realmente bom.
Tipo, é uma ótima oportunidade, e oportunidades são o que a gente precisa. Então, siga, sabe, essa oportunidade. Só que quando você entrar na faculdade, não tenha medo, sabe? Tipo, as pessoas falam que, nossa, a faculdade vai matar você, e vai. A faculdade é muito difícil, e vai ser difícil, mas o que que acontece é que você tem que segurar isso, por causa que vale a pena. Todo conhecimento vale a pena. E os professores vão estar lá por você. E as pessoas vão estar lá por você. E você tem que saber dos seus direitos. Você tem que entender o que você merece, sabe? Eu acho que uma das coisas que falta é o reconhecimento dos direitos, sabe? Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto é das transferências. Você pode se transferir para um outro curso se você não gostar do que você está atualmente. Então, acho que a mensagem que eu deixo é: conheça seus direitos, siga as oportunidades, porque todas elas vão te levar no melhor caminho possível. Muito bom, né? Eu agradeço, então, em nome do programa, né, Pedro, por você estar aqui para conversar um pouquinho com a gente. E também agradeço aqui a presença do Wilson, né, que esteve aqui com a gente durante esse momento. Né? Com Desejo certeza. para todos aqui, né, uma boa tarde. Abração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, muito Abraço. obrigado.